Obrigado, bom dia. Bom, a gente tem um tempo relativamente curto, né? Então vou ser bem objetivo. Primeiro, colocando em questionamento a questão de conspiração, né? A gente sempre pensa em conspiração como algo maquiavélico, né? E uma trama por trás da história. Muitas das vezes até é mesmo, né? E muitas das vezes ganha fama injustamente, né? Algumas organizações que inspiraram alguns movimentos científicos e políticos, que é o meu ramo de estudo dentro da história das religiões, que eu trabalho com o professor Edgar também, como, por exemplo, a influência da alquimia, os Rosacruzes na ciência, a participação de organizações políticas, como os carbonários, a maçonaria. Então, esses são temas que eu estudo dentro de uma visão da terceira geração dos análises, de uma visão histórica, mas que não necessariamente implique numa definição de conspiração. Entender como é que muitos personagens importantes da ciência e da história participaram dessas organizações e como isso veio refletir o pensamento deles, veio influenciar a sociedade, as sociedades científicas, é o tema principal de uma das minhas pesquisas, né? A gente poderia remeter até mesmo algumas questões de religião, a própria religiosidade, de uma maneira geral, como a gente sabe, desde a antiguidade, fosse através, por exemplo, dos celtas, hoje o celtismo, enquanto uma linha, digamos assim, cultural, falando da história cultural, muito presente na França, sendo revivida na França, e, obviamente, em alguns momentos, após a Segunda Guerra Mundial, ou hoje relacionados a movimentos mais nacionalistas, e que revivem o ideal da França, que surgiu, que continua. O próprio Dante Alighieri, né, autor da Divina Comédia, ele é uma pessoa que poucas pessoas sabem, se relacionou com a fase final na França, na Itália, da Ordem dos Templários. E a Divina Comédia, por exemplo, tem, na sua primeira estrofe, uma menção histórica a essa provável ligação dele, que é o que tudo indica em termos arqueológicos, vamos dizer assim, do Dante Alighieri com os Templários. A história dos Templários relacionada diretamente com a Ordem de Cristo, com a questão das navegações de Portugal, a organização das navegações, dos mapas cartográficos que deram origem às primeiras navegações do século XV, a descoberta mesmo do Brasil. E, seguindo um pouco mais adiante, né, a gente pode chegar, por exemplo, na questão no Renascimento, da formação do que hoje a gente chama de sociedades científicas, que muitas das vezes foram chamadas de colégios invisíveis, justamente porque dentro da religiosidade mais forte presente, que sufocava uma liberdade de pensamento, como é estudado, por exemplo, por Thompson, Edward Thompson, da terceira escola dos análises, os pensamentos na Provença do século XV e XVI, a gente pode ver, por exemplo, alguns colégios científicos, como o Colégio Invisível e criou a Royal Society, influenciou o pensamento que a gente tem hoje. As sociedades científicas, como nós conhecemos hoje de forma aberta, elas começaram como sociedades de encontros secretos, que poderiam ser considerados conspiratórios, onde pessoas que tinham o mesmo pensamento, a mesma forma de ver a natureza, uma visão mais democrática, mais liberal, mais aberta, questionadora, né, de determinados dogmas, se podiam ter um espaço para se colocar. Depois, com uma liberdade maior de opinião, essas sociedades foram se organizando com uma condição de poder ser estabelecida como oficial. A Royal Society, por exemplo, na Inglaterra, é uma dessas ramificações. E hoje você tem um desenvolvimento, obviamente, muito grande na ciência, passando por pessoas que tinham essa forma diferente, mais liberal de pensar. Não só estudando, por exemplo, a vida do Isaac Newton, um dos grandes expoentes, né, da Royal Society, alquimista, que se dedicou muito mais à alquimia, por exemplo, do que à física. Ele tem mais tempo
de dedicação à teologia, ao estudo dos livros neoapocalípticos, por exemplo, de Daniel, ou a alquimia, do que a física, apesar de que ficou famoso pela física. O Robert Boyle, da mesma maneira, que estudava as relações teológicas dentro da natureza, o próprio Spinoza. Então, você tem ao longo da história pessoas que levavam para a sua vida profissional, né, para a sua vida científica, as suas relações nesses colégios supostamente conspiratórios, nessas associações. A Escola dos Análises, na sua terceira geração, tem a felicidade de poder estudar isso como história cultural. Então, os chamados ritos de mutualidade, como são conhecidos na França, eles tentam explicar como é que essas pessoas tentam, de alguma maneira, se relacionar através de ideias em comum. E isso já levou, por exemplo, a retroagirmos, que nós pudéssemos retroagir na história, desde a antiguidade, até, por exemplo, aos colégios Fabrorum, os colégios construtores romanos de engenharia, que hoje a gente chamaria de engenharia, aos colégios na Grécia, até os dias de hoje, chegando, por exemplo, nas questões da carbonária, da maçonaria, e que sempre estiveram como uma forma subliminar, às vezes nem tanto, de poder influenciar a sociedade. O que são esses ritos de mutabilidade que são estudados na história, que dão origem a se estudar esse tipo de organização, ou a participação dessas organizações dentro da história, né? É estudar, por exemplo, como é que as casas de Montepio, as casas de misericórdia, as casas de saúde, sejam dos negros, dos brancos, do período colonial português, da antiguidade, se construíram e chegaram até os dias de hoje. Como é que esses colégios, a sociedade científica chegaram até o dia de hoje? Porque esses ritos de mutabilidade significam pessoas, como eu estava dizendo antes, que se identificam numa determinada forma de pensar e que não necessariamente essa forma de pensar possa ser expressada publicamente, né? Possa ser colocada de maneira aberta. Né? E aí geram-se os mitos, né? De uma maneira mais moderna. Eu posso citar o caso de Zé Bonifácio. Todo mundo sabe que o Zé Bonifácio tem uma relação importante, por exemplo, com a construção e a fundação da maçonaria no Brasil, né? E todo mundo estuda, a gente vai para o Zé Bonifácio e estuda o Zé Bonifácio como patriarca da independência, o homem que influenciou Dom Pedro I a fazer o dia do fico, a independência. Só que isso tudo tem uma história pregressa que está sendo levantada, né, de uma maneira um pouco mais séria nos últimos 30, 40 anos, se muito, sobre a participação dele desde a formação universitária em Coimbra até chegar ao que seria a participação enquanto patriarca da independência. E quando a gente vai estudar a vida do Zé Bonifácio, a gente percebe que ele passou 2/3 da vida dele como cientista. Ser político para o Zé Bonifácio foi a menor parte. Talvez eu ousaria até dizer que seja a parte menos importante, porque a preparação, o caminho até chegar a 1822, foi muito mais rico, muito mais interessante. Enquanto professor de metalurgia em Coimbra, enquanto químico, enquanto aluno de Domingos Vandelli na Universidade de Coimbra, e formou vários brasileiros que saíram daqui para estudar lá, e formou a cabeça política, social, histórica, científica dessas pessoas. Domingos Vandelli, muito bem estudado pelo professor Monteal, que foi uma das bases, uma das referências para a minha tese de doutorado em História da Ciência, onde eu estudei o Alexandre Vandelli, a vida e a obra do Alexandre Vandelli, filho do Domingos Vandelli, estudado pelo professor Monteal. Então, o Domingos Vandelli teve uma relação, uma formação próxima aos carbonários, à maçonaria, de um cunho liberal, e ele passava isso de uma forma muito clara. As cartas do Domingos Vandelli, não só na Academia das Ciências de Lisboa, às quais eu tive acesso, mas também na Biblioteca de Lisboa, indicam isso. Já existe uma vasta literatura a respeito. E, por exemplo, José Álvares Maciel, José Bonifácio, e o próprio
Bernardino Oliveira e vários outros cientistas que tentaram levantar as ciências de Portugal, transformar Portugal numa nova nação, retirando séculos de atraso, passam por essa formação supostamente conspiratória, né? Porque essa visão conspiratória, falando odiernamente, né, citando, por exemplo, os carbonários, a maçonaria, naquela época era a visão das pessoas que se organizavam para se contrapor à monarquia, para se contrapor, por exemplo, ao pensamento vigente, para fazer reunião de pensamento entre as pessoas de classe menores ou operários, vamos dizer assim, dando origem a determinados tipos de sindicalismo. E não só dando origem a uma nova visão da natureza, uma visão onde o ser humano poderia interagir com a natureza de uma maneira muito mais racional. Aí, no caso, temos o iluminismo, uma influência direta desse pensamento, digamos assim, conspiratório na formação e estrutura do iluminismo, porque você classificar, dissecar a natureza implicava em conhecê-la. Então, por exemplo, o Domingos Vandelli deixava claro que não era apenas acreditar num Criador, né? Ou como José Bonifácio falava, era interagir com a criação. Isso era fazer ciência. Interagir com a criação era não só dominar de uma maneira pejorativa, como de vez em quando se coloca em relação às palavras do Francis Bacon, mas também uma forma de você levar isso a uma melhoria social. Ou seja, você levar conhecimento, você tornar uma nação mais independente, uma nação mais em condições de competição no mundo onde já existia uma relação de capital. Então, já havia uma relação entre países, né, uma relação militar, econômica, de dominação maior. E, obviamente, Brasil e Portugal se inserem nisso, né? Ou seja, tentam se colocar de uma maneira científica. E a gente poderia citar aqui vários casos, né? O Giuseppe Garibaldi, enquanto carbonário e maçom, e suas ideias na Revolução Farroupilha, na unificação da Itália, onde essas ideias eram gestadas dentro das lojas, justamente porque era o espaço que se tinha livre para poder discutir isso. Por exemplo, se a gente for pensar, não havia partido político, né, na Itália, no Brasil, e não havia liberdade democrática para discussão. Então, aonde se discutia, e daí a ideia da conspiração, né, aonde se podia discutir uma carta de independência, ou se discutia uma oposição, né, à metrópole, era justamente nesses espaços, né, criados de mutuabilidade, como a gente diz hoje, e que depois, muitas das vezes, extrapolavam as paredes dessas casas, dessas lojas, para poder, de uma certa maneira, atuar na política, né, dentro dos seus confrades. E ao longo da história a gente tem, como eu disse, vários exemplos. E eu posso dizer que, assim, só para fechar, porque o tempo é curto, que basicamente uma parte das independências da América do Sul passaram pela mesma forma de pensamento, né? Na Guerra do Paraguai nós temos exemplos de relações ali onde a agressividade da guerra era diminuída em alguns encontros entre irmãos, vamos dizer assim. Então, a proposta conspiratória, muitas das vezes, ao longo da história, não era simplesmente uma derrubada por derrubar de uma monarquia. Era uma proposta social, era uma proposta ainda liberal, claro, né, porque era a ideia vigente que se opunha à dominação, né, do autoritarismo, e que chegou, evidentemente, também ao século XX, com outras conformações, né? Há crítica, evidentemente, também, de que a maçonaria e essas organizações se tornaram organizações infiltradas, isso é verdade, né? Desde a época de Vargas, da ditadura militar, essas organizações se tornaram organizações mais de direita,
né? Organizações mais conservadoras, quando hoje em dia a gente já tem estabelecido um marco, por exemplo, do que é realmente uma esquerda, depois do marxismo, da Revolução de 17, na Rússia. Então, são nuances que variam com a história. O que eu quero, então, finalizar pautando aqui? Que essas linhas de pensamento atravessam a história desde a antiguidade e que tomam conformações diferentes de acordo com o momento político vigente, né? Então, ser chamado de conspiração, ou ser chamado de esquerda ou de direita, vai variar com o momento, com a época, com o século, com o país. Ser, por exemplo, um revolucionário carbonário no século XVIII e XIX seria o mesmo, e hoje ser um total, um comunista ultra-esquerda. Seria exatamente isso. Em compensação, quando você vê a atuação de algumas dessas organizações na pós-ditadura 64, você já vê um posicionamento um pouco diferente, né? Agora, para mim, o mais importante é trazer isso à tona, né? Ou seja, mostrar que não é só uma relação de lenda, não é só algo para ficar no livro do Dan Brown, né? Mas também para se estudar enquanto formação de entidades que existem ou subsistem até hoje, como eu falei antes, né? Sindicatos, os Montepios, as casas de saúde, elas foram originadas com a mesma forma de pensamento. Algumas congregações de ciência, eu gostaria de pautar isso, e de engenharia. Então, como o tempo já estourou, passa aqui o professor Edgar, obrigado.